Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Agora falando sobre, para você aí do terceiro ano do ensino médio, que nós estamos estudando o sistema do corpo humano. Hoje nós vamos falar sobre um sistema muito importante, que é o sistema reprodutor, tá, gente? O sistema reprodutor humano, que ele pode ser masculino ou feminino. Nós vamos dar uma passada sobre eles aí e falaremos de alguns assuntos importantes aí relacionados à reprodução humana e os órgãos que tangem ao sistema reprodutor masculino e feminino. Vamos lá, gente. Então, pessoal, todos nós sabemos que fazemos reprodução sexuada. Então, vamos ver quais são as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, as vantagens da reprodução sexuada. Como vocês já estão careca de saber, eles vão promover o aumento da variabilidade genética, né? Tudo graças a um fenômeno chamado crossing over lá na meiose, tá? No processo de divisão celular. Então, graças a isso, nós temos um aumento da variabilidade genética, o que permite a evolução. Aumenta a chance de adaptação da espécie caso o ambiente sofra alterações, né? Permite a evolução das espécies para novas formas. Segregação independente dos cromossomos homólogos. Essas são as grandes vantagens da reprodução sexuada. As desvantagens da reprodução sexuada é o alto consumo de energia, formação dos gametas, né? Ou seja, vai levar muito mais tempo do que na reprodução assexuada. Na reprodução assexuada é muito mais rápido do que a reprodução sexuada. No caso, tem a desvantagem a cópula, né? Porque, como nós falamos, leva muito mais tempo. E a competição por parceiro sexual, caso haja competição. Vamos falar um pouquinho do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ele é formado por órgãos internos e a parte externa. Quem é a parte interna do sistema reprodutor feminino? São os ovários, as tubas uterinas, útero e a vagina. Tá? E a parte externa é a vulva, que nós vamos ver daqui a pouco o que compõe a vulva. Então, externamente, nós temos essa figura esquemática aqui, onde nós temos o pelo pubiano, o clitóris, que é essa região aqui, não é isso? Os grandes e pequenos lábios, canal vaginal, a uretra, né? E aqui temos o ânus, se você observar. Beleza, gente? Parte daqui interna do sistema reprodutor feminino, nós temos o colo do útero, é isso? As partes do útero, que é o endométrio, não é? E também nós temos aqui as tubas uterinas, tá vendo? Tuba uterina. E nós temos os ovários aqui, nessa pontinha aqui. Muito tranquilo de entender. Vamos ver cada uma delas agora, propriamente dita. Então, quando a gente fala de ovários, falando anatomicamente e morfologicamente, ele tem o formato de uma amêndoa, tá? Então, uma representação esquemática é esse aqui, ó, tá vendo? Então, formato de uma amêndoa, localizado na cavidade abdominal, cuja função é reprodutora, ou seja, produzir e amadurecer os óvulos, beleza, gente? Então, ele vai produzir e vai amadurecer os óvulos. E tem uma função endócrina também, que está relacionada aos hormônios, porque ele produz hormônios sexuais. Nós vamos ver daqui a pouco quais são esses hormônios. Tubas uterinas, pessoal. As tubas uterinas elas medem cerca de 12 a 14 centímetros, se estendem desde cada parte do ovário até a parte superior do útero. Olha aqui, ó. Tuba uterina, desde a parte do ovário, que é o ovário está aqui, até a parte superior do útero. Tranquilo, gente? Essa é a tuba uterina, muito bonitinho. Possui fímbrias, infundíbulo e ampola, que são as partes da tuba uterina. Eu não vou falar muito sobre isso, porque isso não vai cair na nossa provinha. Aqui você vê a forma esquemática de um útero, né, no caso das tubas uterinas, onde tem o ovário ali e tudo mais. Muito interessante. E o útero, pessoal, é um órgão musculoso e oco, dividido em fundo, corpo e cólon. Fundo, corpo e o cólon, que é o famoso chamado colo do útero, lembra? Câncer de colo de útero, que sempre falamos. E nós temos as partes do útero, que são quem?
o endométrio, que tem a função de fixar o bebê, não é isso? O embrião. O miométrio, que é a parte mais externa, e o perimétrio, que é a parte mais externa ainda. Olha aqui. Bem representado esquematicamente, que é o que eu falei anteriormente. Vagina, pessoal, de 8 a 10 centímetros de comprimento, recoberta por muco. Beleza, pessoal? Musculatura lisa, parede elástica, liga-se ao colo do útero, ou seja, a função da vagina é ligar o útero ao meio externo. Tranquilo? Protegida por uma membrana circular chamada ímen. Aí você vê como é que é o canal vaginal, não é isso? Que vai ligar ao colo do útero, que é essa parte aqui. Tranquilo, pessoal? Bem interessante. E a vulva, que é a parte externa do sistema reprodutor feminino. Nós temos ali os grandes e pequenos lábios e o clitóris, que é a parte da zona de excitação sexual, a parte sensível da mulher, né? Então aqui você vê os esquemas bem interessantes. E aí, pessoal, nós vamos passar aí para o sistema reprodutor masculino, que é interessante você saber. Vamos lá. Os órgãos internos do sistema reprodutor masculino: testículos, epidídimo, ducto deferente, vesícula seminal e próstata. Parte externa é o pênis e a bolsa escrotal. Então vamos falar um pouquinho dos testículos. Os testículos, pessoal, eles são tem formato oval, né? Todo mundo sabe que tem um formatinho oval. Localizado no exterior da cavidade abdominal. Função reprodutora: produzir espermatozoides e produzir hormônios sexuais, que no caso é a testosterona, tá, gente? E o epidídimo, ele tem a função de amadurecer os espermatozoides, tá, gente? Então ele vai amadurecer e armazenar os espermatozoides. Beleza, gente? Então olha só pra gente voltar um pouquinho nos testículos, os testículos eles ficam alojados aqui na bolsa escrotal. Você já deve ter parado para pensar que nos dias de frio ele se encolhe, ou seja, se enruga para ficar com o testículo um pouco mais de contato com os órgãos internos. E quando está no período de calor, ele se expande bastante. Sim ou não, pessoal? Com certeza você que é menino, você que é homem, você já deve ter parado para analisar isso e ter verificado isso. Agora, por que disso, gente? Porque a temperatura ótima para a produção dos espermatozoides é de 33,3 graus Celsius. Então, se tiver muito frio, uma temperatura muito baixa, ele não vai conseguir fabricar espermatozoides. Se tiver uma temperatura muito alta, ele também não vai fabricar os espermatozoides. A temperatura ótima é de 33,3 graus Celsius. Qual é a região dos testículos que fabrica os espermatozoides? É lá num túbulo chamado túbulo seminífero, tá, gente? Só para vocês saberem e matar essa curiosidade aí que vocês já devem ter se perguntado. Beleza, gente? Falamos do epidídimo. Vamos para os ductos deferentes, tá, gente? Qual é a função do ducto deferente? Então você vê aqui o testículo, aqui você vê o epidídimo e aqui você vê o ducto deferente. Qual é a função do ducto deferente? Conduzir o espermatozoide até as vesículas seminais. Nas vesículas seminais temos uma função muito importante que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Cada um deles penetra no abdômen, atravessa a próstata e abre finalmente na uretra. E aí sim, na uretra é que vai ser expelido para fora. Mas a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso. Então as vesículas seminais, pessoal, são glândulas que são produtoras do líquido seminal, tá, gente? A vesícula seminal fica aqui, ó, tá vendo? Então, produtoras do líquido seminal, tá, gente? Rico em frutose e fibrinogênio. Para que ele é rico em frutose, pessoal? Para que ele é rico em carboidrato, rico em açúcar? Porque ele tem a função também de nutrir esses espermatozoides. Beleza, gente? Muito tranquilo de entender. E a próstata, se você observar aqui, um toque retal, né, quando a pessoa vai fazer exame de próstata, é bem interessante.
por que tem que ter o toque retal? É porque justamente a próstata ela fica nessa região muito próxima ao reto, tá vendo? Muito interessante. Ali o médico ele apalpa e vê como é que está a próstata. Se está no tamanho normal, se não está, se vai precisar de exames mais específicos e assim por diante. Tá bom, gente? E ela produz um líquido chamado líquido prostático, tá, gente? Para que serve esse líquido prostático? Ele serve para proteção desses espermatozoides. Esse líquido ele é alcalino. Então, quando, por exemplo, ele vai ser eliminado pela uretra, ali é um canal muito ácido, certo? Então, esse líquido prostático vai ajudar a proteger o espermatozoide. Tranquilo, gente? Muito tranquilo de entender. E o pênis, como nós já sabemos, né, ele vai ter a função da ereção na hora da relação sexual, para introduzir na vagina na hora do contato sexual. E ele é formado por duas estruturas que permitem fazer isso, que são os corpos cavernosos e esponjosos. Esses corpos cavernosos e esponjosos, eles que vão se encher de sangue na hora da ereção, na hora de também eliminar, ou seja, colocar para fora os espermatozoides, ejetar os espermatozoides. E nós temos também, aqui na região do pênis, a uretra, né? Que bem no meiozinho mesmo, tá, gente? A uretra, ela é o canal que vai possibilitar essa ejeção aí do espermatozoide para o meio externo. Certo, gente? Como é que o pênis ele pode ser dividido? Também na parte externa. Nós temos a parte da cabeça dele, que é a glande, e a parte do envoltório dessa cabeça nós temos o prepúcio, tá, gente? Então, o prepúcio é uma película, uma pele que protege essa parte da glande, tá? Só para vocês saberem a parte externa e a parte interna que tange a esse órgão sexual masculino. Beleza, pessoal? Muito tranquilo de entender. E as bolsas escrotais, que nós já falamos, a bolsa escrotal, ela é o local que aloja os testículos, tá, gente? E vai manter a temperatura corporal, a temperatura dos testículos normalmente, que a gente pode ter aquela formação dos espermatozoides, né, e produção de uma maneira bem tranquila e bem correta, tá, gente? Lembrando, temperatura 33,3 graus Celsius. Vamos lá, gente. Só uma curiosidadezinha. Por que razão não existe mistura da urina com o esperma? Vamos à resposta. Os músculos na entrada da bexiga contraem-se durante toda a ereção para que nenhuma urina entre no esperma e nenhum esperma entre na bexiga. Beleza, gente? Bom, pessoal, é isso aí, a aula de sistema reprodutor que nós falamos aí para vocês. É muito interessante que você assista, reassista e você conheça esses assuntos que são importantes aí na minha matéria para você fazer uma provinha bem legal, tá bom, gente? Um forte abraço, então. No próximo vídeo falaremos sobre outros assuntos, sobre anatomia e fisiologia humana e espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até o próximo.